Olá, pequenos ponis, como vão vocês? Sim, eu já começo esse vídeo com uma coisinha muito fofa. Vocês viram no título que eu adotei um bichinho novo. Eu vou contar a história dele, ele não vai ficar muito tempo no colo, tá? Porque ele é muito agitado. Mas pra adiantar, o nome dele é Léo. E vamos contar a historinha do Léo, porque esse bichinho tá aqui há menos de uma semana em casa e já fez muita bagunça e... enfim, tem algumas coisas pra contar. Como sempre, minhas redes sociais vão estar aqui do lado se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo. Tem também os comentários para isso. E claro, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e todos os outros. Cliquem no sininho, no joinha também, tudo isso. Eu não sei o quão difícil vai ser gravar esse vídeo, mas eu já tô vendo que vai ser bastante, porque o Léo fica incomodando o Thor. E eu vou falar um pouco sobre eles, porque eu sei que muita gente vai perguntar: mas você tem periquito, como é que você vai fazer pra soltar ele, já que o Thor fica solto, né, pra quem não sabe. E o Léo também vai ficar aqui mexendo na configuração toda de câmera, enfim, vai ser uma bagunça. Ele gosta de colo, mas eu acho difícil ele ficar paradinho porque ele é muito bagunceiro, muito. Então, desculpa se não aparecer tanto, mas eu tento compensar com imagens dele e vídeos, porque eu tenho gravado bastante desde que ele chegou, claro, né? Quem não ia gostar de ficar vendo e tirando foto dessa carinha fofa? Eu sei, meu filho, desculpa, mas você não para quieto. Então vamos começar com a história dessa criaturinha. Desculpa se eu ficar mexendo no meu nariz, é porque eu tenho alergia a gato. A Júlia, porque você tem gato se você tem alergia. Porque, gente, quem não resiste a uma carinha dessas e, claro, salvar um bichinho, né, que precisa. Então, começando a história dele, eu fui numa feirinha que teve de adoção mesmo, numa veterinária. Eu até fiz um post lá no Instagram. Se você não me segue, vá seguir. E minhas outras redes sociais que já apareceram. Porque mesmo que eu não tenha parceria com as ONGs nem nada disso, eu sempre entro em contato e tudo mais. E sempre ajudo a divulgar, porque eu acho que é importante. Mesmo que eu não vá adotar, porque eu nem pensei em adotar um gato. Eu queria um animal exótico, na verdade, mas o gato foi mais garantido. Também tem problemas pessoais, né, internos. Mas eu fui lá só ver os bichinhos, até porque quem não quer uma oportunidade de apertar filhotinhos, né, principalmente, e tinha cachorro e gato lá. E aí eu olhei essa carinha fofa e me apaixonei, de verdade. Eu nem pensei em adotar, mas eu saí de lá já falando, o nome dele vai ser Léo, do nada. Foi o primeiro gato que eu peguei, inclusive a foto tá aqui, foi o primeiro gato que eu peguei pra tirar foto e pra divulgar. E foi o último também que eu peguei, porque eu me apaixonei por ele e falei, eu preciso pegar ele de novo no colo. E a primeira coisa que eu reparei foi na pata dele, porque eu não sei se ele tem um traço de Maine Coon, se você não conhece, é uma raça de gato enorme, eles chegam aos 13 quilos facilmente. E eu não sei se ele tem algum traço disso, e por isso tem essa patona grande e as orelhonas também. Mas foi a primeira coisa que eu reparei, tanto que o nome dele, eu falei que ia ser Léo, é Léo justamente por isso. Léo é o nome latim para leão, porque, como eu falei, a primeira coisa que eu reparei foi a patona dele, e eu lembrei logo de um leão, de um felino grande, principalmente o leão. E aí foi isso, por isso que foi Léo. Tá aí a explicação. O nome científico para leão, a espécie em si, é Panthera leo, mas né, não ia dar o nome de Pantera Léo pro bicho. Até porque a pantera aqui de casa é o Jabba. E como eu adotei ele? Porque, como eu falei, eu não tinha intenção de adotar, até porque eu nem sabia se podia ou não, porque a situação aqui em casa é complicada, porque além da gente não ter condições financeiras para ficar arcando com mais bicho, porque eu tenho Thor, por enquanto é só ele, e graças aos deuses ele não dá trabalho nenhum, coitado. Ele é super saudável, super de boa, mas a gente ficou muito traumatizado com o Toby, tanto financeiramente quanto emocionalmente mesmo, porque foi um sufoco quando ele estava no final da vida, é claro, e não só com ele. Os gatos também já tiveram que ir no veterinário uma ou duas vezes, inclusive a Mia, se você não conhece, eu tenho 2 gatos lá em Portugal, e também eu vou falar sobre eles daqui a pouco, porque tem a ver com ele. Mas a Mia teve problema lá em Portugal e foi um horror, porque eu não estava lá e eu faço veterinária, então eu fiquei naquela ansiedade e angústia de, putz, ela tá lá longe, eu não posso ajudar. Enfim, tem todo o problema de emocional e, claro, financeiro também, porque se fosse para ter um bicho com problema, mesmo que seja um problema básico, já é um gasto horrível, já é enorme. Então é difícil manter isso, até porque depois que eu convenci minha mãe, que na verdade eu nem precisei convencer porque minha mãe gosta de gato, e basicamente eu só joguei a ideia assim no ar, né? E aí ela deixou e eu, tá, vou aproveitar e pegar o Léo então, já que eu me apaixonei por ele, foi amor à primeira vista. E aí uma das condições era eu ter que arcar com tudo. Então é um pouco complicado, porque também tem uma partezinha meio triste da história, porque ele veio da rua, uma protetora estava com ele, alguém resgatou, ele estava no motor de um carro, chorando, gritando, e aí pegaram e levaram para uma protetora acolheu para dar lar temporário, e foi essa que levou para a feirinha, inclusive está aqui no Instagram, que eu fiz o post de novo, vocês podem ir lá ver e até seguir o pessoal.
Mas... E eu me apaixonei por ele pela primeira vista, e aí depois, sabendo a história, eu fiquei mais triste ainda e pensei, putz, eu quero dar um lar pra esse gatinho. Só que tem um problema de adotar direto da rua, mesmo que tenha passado por um lar temporário, porque o período foi muito curto, porque ele tem 2 meses e meio no máximo. Mas é muito difícil pegar gato assim, qualquer animal da rua, porque eles podem vir com um problema assim. E talvez o Léo tenha alguma coisa, porque ele acabou de tomar a primeira dose da vacina de tão novinho que é. Então corre o risco dele contrair alguma coisa. E a sorte que meus gatos estão lá em Portugal, mas também se estivessem aqui e tivesse alguma coisa eu nem poderia pegá-lo. Porque tem um problema muito sério chamado FIV e FeLV, são 2 doenças muito comuns em gatos, principalmente de rua, e você não pode arriscar os outros gatos quando dá positivo. Claro que tem como conviver sendo vacinado e tudo mais, mas isso é uma outra história para outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo. E querendo ou não, ele veio com uns probleminhas de saúde, porque o hemograma dele deu alterado das 3 vezes que ele fez, já foi a 3ª vez. Então, para vocês verem que eu preciso de ajuda financeira, não necessariamente de doações, mas se vocês quiserem, tá aqui o meu Pix e também na descrição do vídeo eu sempre coloco para contribuir não só com o meu trabalho, mas agora também com os meus bichos. Mas assistindo os vídeos também ajuda muito, né, compartilhando, porque eu consigo monetizar. Mas ele tá com um probleminha que a gente não sabe o que é. A primeira suspeita é micoplasmose, que é uma bactéria que dá na pulga, e aí eles ingerem, né, a pulga porque ficam se lambendo, e aí não sabe se ele teve, se tá tendo agora, se é realmente isso, e para isso precisa fazer 1001 exames, e por isso que é complicado, porque, como eu falei, a parte financeira é um pouco complicada. Então ele tá meio que em tratamento, ele já tomou antibiótico, e aí queriam passar a 2ª dose, aí eu fui numa outra veterinária ter uma segunda opinião, porque eu pensei, não, eu não quero dar mais antibiótico. Claro, se precisar eu dou, mas eu acho meio demais nesse tamaninho dar antibiótico, até porque a longo prazo pode dar algum problema. Mas enfim, eu não vou entrar muito em detalhes na saúde dele. Ele tá bem clinicamente, é até bizarro, né? Porque normalmente quando o gato tá doente, ainda mais tão novinho assim, aparece logo de cara. Então meu medo era ser FeLV positivo, mas pelo menos é menos pior que seja micoplasmose. Então pelo menos tem um tratamento e é tratável e o gato fica curado 100%, porque FeLV não tem cura. Como falei, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo focado nessas doenças de gato, porque é bem complicado e é muita coisa. Mas é basicamente isso. Só dando um geralzão aqui, caiu do sofá. E sobre os meus gatos, já que eu tenho 2 lá em Portugal, eles têm chance de voltar sim. Então por isso que eu também não poderia arriscar pegando um gato doente, pelo menos FeLV, FIV, FeLV positivo. Mas é aquilo, se ele realmente tiver, claro que eu não vou devolver o gato. Nem teria como, porque a protetora normalmente não pega de volta justamente para ter mais oportunidade de liberar o espaço e pegar outros animais, então não julgo. Inclusive fazem muito bem, né, para a sociedade, inclusive, até para a fauna silvestre, né, porque tem toda a problemática de gato solto e tudo mais. Mas é diferente de ONG, que ONG normalmente aceita o bicho de volta, o que é horrível, né? Eu sei que tem casos e casos, mas eu não deixaria, a não ser que eu não conseguisse mesmo tratar dele, não tivesse 1 centavo e não tivesse emocional mesmo, não conseguisse, não tivesse nada, aí sim eu pensaria em talvez devolver, mas não é o caso. Claro, eu falei que eu tô pedindo ajuda também, mas é diferente, né? E até porque tem um apego emocional, é muito triste, eu não ia querer devolver ele, só se fosse o último caso mesmo e pro bem dele, mas não é, porque ele tá muito bem aqui em casa. Ele fez o teste, inclusive, ele foi na veterinária na quinta, hoje é terça, e ele deu negativo os 2 testes, mas como ele é muito novinho, é capaz de ter dado um falso negativo, pelo menos pro FeLV. Aí ele tem que fazer um exame mais pra frente para ser mais fiável. E ele também tem que fazer um PCR para micoplasmose para ver realmente se a suspeita é aquilo mesmo, se o diagnóstico tá certo. Mas enfim, lá vai dinheiro, lá vai emocional, né? Porque o tanto que eu já chorei por esse gato, pensando que eu não ia conseguir adotar primeiro e depois descobrindo que ele tem esses problemas sérios, meu emocional foi... Há muito tempo eu não tinha gato filhote, na verdade nenhum filhote, mas o último que eu tive foi o Jabba, né? Que ele veio pra cá com 3 meses, o Léo, como eu falei, tem uns 2 meses e meio, então ele é menor ainda. E falam que ele vai ficar enorme. Todos os veterinários falando que ele vai ficar lindo, maravilhoso, enorme. Então eu tô torcendo pra ele ter pelo menos uns 7 quilos, porque eu amo gato grande. E eu já tenho o Jabba, que é enorme, né? E a Mia, que é normal. Mas era bom. Ele é como se fosse a mistura do Jabba e da Mia. Porque ele tem o formato meio do Jabba, mas a coloração é meio da Mia. Os olhinhos também. É muito... Eu queria tanto que eles se conhecessem. E ele dá muito trabalho, sério. Coitado, não é que ele seja do mal nem nada, mas é porque filhote você tem que despender muito tempo, muita atenção, brincar o tempo todo. Eu já comprei muito brinquedo pra ele que eu não deveria ter gasto tanto dinheiro, mas precisei porque esse gato vocês estão vendo que não para quieto.
E é aquilo, você tem que tapar todos os buracos, porque gato filhote tem desvantagem, e eu falo isso com propriedade, até pela minha experiência, que filhote de cachorro não tem. Por exemplo, cachorro filhote pode correr por aí, pode latir, pode não sei o quê, e destruir algumas coisas? Pode, mas contanto que esteja controlado, ele não vai entrar em buraco, ele não vai subir correndo essa escada. E o Léo faz tudo. Ele entra atrás da televisão, ele se enfia em qualquer buraco, ele fica miando alto também, porque ele quer atenção o tempo todo. Ele sobe correndo a escada, quase cai. Ele tá com mania de subir aqui e descer pela cadeira, ou subir pela cadeira e... Viu? Agora, por exemplo, ele tá tentando entrar atrás da televisão. Mas a experiência é muito gostosa, claro. Eu mal posso esperar para ele crescer, porque eu quero ver o tamanho que ele vai ficar e a personalidade. Eu vou sim condicionar ele. Não condicionar, mas assim, ir adaptando para poder passear de carro. Pelo visto, ele gostou. Claro que eu não tô saindo para lugar nenhum, né? Mas como ele teve que ir pra veterinária e tudo mais, e eu tive que comprar as coisinhas dele no dia que ele foi adotado, não podia voltar em casa e deixar, até porque não tinha nada, né? Eu descobri que ele gosta de andar de carro, então assim, é bom ir adaptando. Eu já dei um banho nele aqui em casa e ele não ligou. Então é muito bom ir desde filhote, essa é a vantagem de pegar filhote. Eu, por mim, pegaria adulto, mas como eu falei, eu me apaixonei por ele. E filhote dá mais chance de você ir adaptando, até porque, por exemplo, a Mia veio adulta pra casa e ela não come nada além da ração. O Léo já come algumas coisinhas, uns petisquinhos, ração molhada e tudo mais. O Jabba também. Então, se você não adaptar desde filhote a tudo isso que eu tô falando, até passeio, porque eu quero mesmo que ele seja tipo um cachorro, de levar pra passear na coleira, porque eu acho que ele vai gostar. E é bom porque eu vou desensibilizando ele, até pra fogo de artifício e tudo mais, eu quero um gato que seja resistente, sabe? Sobre a personalidade dele, eu percebi que ele é muito extrovertido, que é ótimo pro que eu quero, né, no futuro, pro adestramento dele e tudo mais. Eu quero até ensinar truques. Então vai ser ótimo. Ele não é medroso nem nada, claro, de vez em quando ele toma um sustinho ou outro, mas assim, para um gato, filhote, ele é muito extrovertido, ele é que nem cachorro, basicamente. Ele vem quando a gente chama, eu acho que ele até já sabe o nome dele, e detalhe, ele chegou na quinta, hoje é terça. Então é bizarro, porque em 5 minutos ele já tava... Claro, ele foi para debaixo da bancada, né, com medo, mas em 5 minutos ele saiu, começou a explorar tudo. Então é bizarro o quão inteligente também ele é muito esperto. Sem brincadeira, eu acho que ele é o gato mais esperto que eu já tive, ainda mais de convívio. Porque tudo bem que a Mia veio adulta, tá fazendo besteira no sofá. A Mia veio adulta, mas mesmo assim ele é mais esperto que ela. E o Jabba também, ele era, claro, na medida do possível ele era extrovertidozinho, mas mesmo assim ele era medroso, ainda é um pouco até hoje. Mas o Léo, assim, superou minhas expectativas, porque ele é o gato mais esperto que eu já tive, e olha que ele só tem 2 meses e meio. E como é que eu vou fazer com ele e com o Thor, já que eu tenho periquito e o Thor fica solto? Quer dizer, ele ficava, né? Porque agora eu não tenho coragem, porque o Léo, infelizmente, é muito caçador, muito brincalhão, e ele já ficou obcecado pelo Thor, mesmo dentro da gaiola, a ponto de subir na gaiola. É bizarro. E o Thor gosta. Tanto que ele chega perto e tudo mais, e eu tenho medo deles se machucarem, pelo menos o Léo machucar mais. Então, infelizmente, ele não pode ficar solto com o Léo solto também. Quando eu vou soltar o Thor, eu deixo o Léo na cozinha, por mais que ele fique miando. É um tempinho do Thor, coitado, ele chegou primeiro também, e é injusto deixar o bicho preso só porque chegou um novo. Então eu tento dividir a atenção. Claro que o Léo recebe muito mais, mas o Thor tá sempre aqui com a gente, tá sempre aqui na sala, a gente vê televisão com ele, mesmo que ele não fique solto, ele tá sempre com a gente, então pra ele tá tudo certo. E como eu citei, eu pretendo que o Léo seja tipo um cachorro mesmo, que me acompanhe e tudo mais, até porque, quem sabe, eu consigo a certificação dele de animal de suporte emocional. O Toby era o meu, tanto que eu viajava com ele, mas eu não sei se eu vou conseguir com o Léo, eu espero que sim. Porque tem que ter a personalidade, não é só você querer que o bicho seja, você também tem que ter um bicho propício a isso. E para isso vem o treinamento, vem adestramento, vem condicionamento, tudo isso. Mas é isso. Eu não sei se tem mais alguma coisa pra falar, eu tentei fazer esse vídeo mais simples possível, até porque eu quero fazer uma série do canal falando da história dos meus bichos, né, focando mais em cada um, em cada episódio. Meu Deus do céu, tá destruindo a casa. Mas é isso, basicamente. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo. Claro, me acompanhem nas redes sociais de novo, vão estar aqui do lado, porque eu sempre vou postar foto dele, tanto em tempo real quanto fazer post mesmo educacional. E é isso. Beijos e até a próxima. Nha!